Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade, tendo como base o livro Estudando Mediunidade de Martins Peralva. Vamos estudar a partir de agora o capítulo 14, Desenvolvimento Mediúnico. E Martins Peralva começa da seguinte maneira: o capítulo Sonambulismo Torturado, que nos forneceu ensejo ao estudo do vampirismo, que faz parte de nossos estudos passados, é rico em observações relativas aos variados processos de resgates, os quais se expressam no mundo à maneira de complexos distúrbios mediúnicos. As personagens desta análise são dois encarnados, uma jovem senhora e o seu esposo, e o desencarnado, pai adotivo da moça, no passado foi por ela envenenado a mando do atual marido. Três almas comprometidas com a lei em redentora provação. Três corações entrelaçados por vínculos sombrios, pedindo compreensão, amor e tolerância. A moça como devedora direta porque autora do envenenamento do próprio benfeitor. O atual esposo como devedor indireto, inspirador do extermínio, a fim de apossar-se da fortuna material. E o desencarnado ainda desajustado, incapaz de compreender os benefícios que o perdão sincero lhe proporcionaria, além de abrir-lhe a rota para o crescimento espiritual na direção da luz. Trata-se, sem dúvida, de complexo drama, onde o cúmplice de ontem recebe hoje, na condição de esposa, a noiva do passado, por ele convertida em criminosa vulgar, a fim de ajudá-la a reajustar-se, curando a desarmonia que a sua ambição lhe gerou na mente invigilante. A lei, esta lei cujo mecanismo ainda ignoramos, quase que totalmente, incumbiu-se de promover o reencontro das três almas necessitadas de carinho. Certa vez ouvimos um confrade afirmar que nós, os espíritas, somos os milionários da felicidade. Quanta verdade nesta afirmativa! Efetivamente, somos milionários da felicidade, porque o nosso espírito se enriquece incessantemente de novos conhecimentos que a espiritualidade bondosamente nos revela, através da psicografia ostensiva e da pena inspirada dos escritores sensitivos. O Espiritismo nos ensina que a maioria dos lares terrestres se constituem de casamentos provacionais. Antigos desafetos que se reúnem respirando no mesmo teto para a dissipação do rancor. Almas que, interpretando defeituosamente as legítimas noções do amor, se acumpliciaram no passado. Diminuto o número de casais reunidos por superiores afinidades. Vejamos como o assistente Aulus descreve o reencontro na atual reencarnação das personagens daquele drama selado com o sangue do pai adotivo da irmã que, na atualidade, se encontra a braços com a mediunidade torturada. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do passado, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Tem razão os benfeitores espirituais quando asseguram que os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. E por viverem repletos de tais dramas, é que se impõe a todos, imprescindivelmente, a necessidade do estudo metódico e sério, a fim de que casos que reclamam simplesmente amorosa ajuda a vítimas de verdugos não sejam lastimavelmente confundidos com a mediunidade a desenvolver. O caso em tela é um desses.
Uma casa espírita menos avisada iniciaria logo, com prejuízos para a irmã doente, o seu prematuro desenvolvimento mediúnico. Um grupo consciente, como o visitado pelos irmãos André Luiz e Hilário, cuidaria antes de tudo de curá-la e ao perseguidor. É uma médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitado de carinho e de amor. E completando o informe com valiosa advertência aos dirigentes, desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraterno. Deduz-se, assim, que toda pessoa que procura os centros espíritas, assinalada por complicados distúrbios mediúnicos, não deve ser levada de imediato, sistematicamente, à mesa de desenvolvimento. Antes de tudo, a ajuda fraterna com o esforço pelo reajustamento. Depois, sim, servir ao bem com a mente harmonizada e o coração guardando como sublime tesouro aquela paz e aquele anseio de auxiliar o próximo. Um pormenor que não pode deixar de ser mencionado é o das consequências advindas do aborto provocado por aquela irmã quando a vítima do passado, o próprio pai adotivo assassinado, tentou o renascimento. Tivesse ela assumido a responsabilidade maternal ao primeiro tentame, não teria passado por tão cruéis sofrimentos. É por isso que proclamamos alto e bom som: somos efetivamente milionários da felicidade. Jamais alguém conceituou os espíritas com tamanha exatidão. Milionários da felicidade. Nenhuma mulher espírita terá coragem de promover um aborto, e se o fizer, pobrezinha dela. A doutrina espírita preceitua que o aborto é um crime horripilante, tão condenável quanto o em que se elimina a existência de um adulto. Conhecesse aquela irmã o espiritismo e tê-lo-ia evitado, fugindo-lhe assim as desastrosas consequências. A misericórdia divina, entretanto, se compadece infinitamente de todos nós. Via de regra, é através de acerbas provações que o espírito humano, redimindo-se, reparando os erros, destruindo os sinais de ódio e de sangue, inicia esperançoso a sublime caminhada para o monte da sublimação. Acolhidos inicialmente em um núcleo cristão, o verdugo, a vítima e o cúmplice serão beneficiados. Através de passes magnéticos, da doutrinação verbal amorosa e das vibrações dos componentes do grupo, receberão os três as claridades prenunciadas da reconciliação. Quando, então, o verdugo reingressará nas correntes da vida física, reencarnando na condição de filho querido daqueles que ontem, enseguecidos pela avareza, lhe cortaram impiedosamente o fio da existência. Com a palavra, mais uma vez, o assistente Aulus termina. Noite a noite, de reunião em reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor sentirá a necessidade de perdoar, único caminho para alcançar a indispensável melhoria. A vítima devedora direta sentirá a necessidade de fortalecer-se e, perdoando, recuperar-se-á, a fim de, com Jesus, oferecer mais adiante a sua mediunidade aos serviços assistenciais. E o esposo devedor indireto, autor intelectual do crime, será compelido à meditação, à calma e à paciência, a fim de que, acertando as suas contas, tenha paz e felicidade. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, olha a situação que se vive nos centros espíritas. E isto não é uma exceção. Grande parte das pessoas que procuram o centro espírita tem por trás de suas vidas dramas terríveis que de fato elas desconhecem.
Elas estão vivendo aqui nesta vida, passando por dificuldades, sofrendo doenças terríveis, males que afligem o corpo, a mente, e elas apenas sabem que estão sofrendo aqui. E quando se chega ao centro espírita para poder buscar ajuda, a espiritualidade vai pesquisar quais as causas, quais as situações reais que levaram a esta vida agora. Toda e qualquer doença está enraizada em uma matriz mental. E uma matriz mental que alimenta uma enfermidade, seja mental ou física, um processo de desequilíbrio mediúnico provocado por ações nefastas de vidas passadas, não são resolvidas apenas no corpo físico. O psiquiatra ajuda muito, o psicólogo ajuda muito, o analista ajuda muito, mas enquanto as verdadeiras causas que estão nas atitudes de outras vidas não forem devidamente consideradas, a pessoa simplesmente não consegue libertar-se. Esta história é muito interessante. Numa vida passada, existia um homem que aproximou-se de uma mulher que era filha adotiva de um homem muito rico. Este homem induz essa mulher a matar o próprio pai para que, estando casada com ele, eles usufruam da riqueza do pai. Não souberam esperar, não souberam usufruir de outra maneira, porque a ambição foi demais. A ambição desregrada levou-os a praticar esse crime. O tempo passa, eles vão todos para o plano espiritual, continuam suas discórdias, suas contendas terríveis no plano espiritual e voltam para uma nova existência. Só que nesta existência tinha um plano. Ela iria reencarnar, iria novamente encontrar aquele mesmo homem que foi marido dela na vida passada, e que sob a influência dele eles mataram o pai. E o pai, que havia se tornado um espírito obsessor terrível dela, renasceria através dela, como filho dela, para que pudesse haver ali, pelo amor, haver uma reconciliação. E o que ela fez? Quando se viu grávida, foi lá e fez um aborto. Matou de novo aquele que foi pai numa vida passada, assassinou de novo o filho agora nesta vida atual, através do aborto. E nisto, quando esse espírito volta para o plano espiritual depois do aborto, o ódio dele quintuplica-se. E ele volta-se para ela com muito ódio. Sendo ela portadora de uma mediunidade, ela se vê completamente subjugada pelo terrível obsessor que numa outra vida foi pai dela. E aí eles percorrem todos aqueles caminhos de procurar psiquiatras, curandeiros e todo tipo de terapia visando livrá-la daquela enfermidade, mas não conseguem nada. Ao chegar no centro espírita, ela é uma pessoa completamente obsediada. E ali, naquele lugar, por serem pessoas sábias que estão dirigindo aquele centro, eles a encaminham para o tratamento espiritual de longo prazo. E aí temos aquela situação que muitas pessoas desistem porque fogem do tratamento nas primeiras melhoras. E temos a outra lição também, que um centro menos avisado colocaria essa mulher, por ser médium, imediatamente num desenvolvimento mediúnico para poder fazê-la uma trabalhadora do centro espírita. Sendo que não é assim. Essa mulher precisa de tratamento de longo prazo. O problema é que precisa ter muita paciência. Não é algo que se resolva da noite para o dia. Uma solução como essa é preciso primeiro haver um convencimento de todos os envolvidos. Aquele filho abortado, que foi o pai dela na vida passada, primeiramente precisa ser tratado, recuperado, para que ele aceite de novo voltar a uma experiência para poder nascer de novo como filho dela, nesta mesma encarnação em que ela está vivendo. E todo esse drama familiar precisa ser resolvido, até que chegue um momento em que ela, estando de posse do seu próprio equilíbrio mental,
possa então, se estas forem as circunstâncias, desenvolver e trabalhar essa mediunidade e através dela cobrir também a sua multidão de pecados. Mas existe uma afirmação aqui muito interessante, que o espírita é o milionário da felicidade. Por quê? Porque nós sabemos coisas que os outros não sabem. Os católicos, os evangélicos, as outras religiões espiritualistas nem sonham que existam essas coisas. E nós sabemos, nós somos capazes de saber isso. Temos a capacidade de nos direcionar para as melhores escolhas, para podermos usufruir dos benefícios que o Espiritismo nos dá. E nestas escolhas podemos prevenir de quedas terríveis como esta mulher caiu, nesse abismo que ela caiu, agravando em muito o seu próprio sofrimento. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.